Bem-vindos à nossa primeira sessão. Introdução à trigonometria. A trigonometria é um ramo da matemática que estuda as relações entre os ângulos e os lados dos triângulos. A própria palavra vem do grego trigonon, triângulo, e metron, medida. Este campo não se limita a resolver problemas acadêmicos. É uma ferramenta crucial que nos ajuda a compreender o mundo que nos rodeia. Desde as pirâmides egípcias até a tecnologia GPS moderna, a trigonometria tem sido um elemento fundamental em muitas conquistas humanas significativas. Esta disciplina matemática está principalmente preocupada com funções específicas que ajudam a relacionar ângulos com comprimentos laterais. Estas funções são essenciais em várias áreas como engenharia, arquitetura e até mesmo design de videojogos. Compreender os conceitos básicos da trigonometria pode melhorar significativamente as capacidades analíticas de uma pessoa, tornando possível resolver problemas complexos com relativa facilidade. Apesar da sua vasta aplicação, muitas pessoas evitam a trigonometria porque a consideram intimidante. No entanto, com explicações diretas e exemplos práticos, ela pode ser desmistificada. Ao decompor os seus componentes e mostrar como se aplicam às situações do mundo real, podemos tornar a trigonometria acessível e fascinante para os recém-chegados. Vamos mergulhar nos seus conceitos essenciais e descobrir como moldam a nossa compreensão do mundo. Passando para a seção 2. Conceitos essenciais da trigonometria. Os pilares fundamentais da trigonometria são as funções seno, cosseno e tangente. Estas relacionam-se com os ângulos e lados de um triângulo retângulo. O seno, por exemplo, é definido como a razão entre o comprimento do lado oposto ao ângulo e o comprimento da hipotenusa. Isto pode parecer complexo, mas pode ser visualizado simplesmente olhando para um triângulo e comparando os comprimentos dos seus lados. O cosseno, por outro lado, é a razão entre o comprimento do lado adjacente e a hipotenusa. A tangente é ligeiramente diferente, representa a razão entre o seno e o cosseno do ângulo. Estas definições não são apenas jargão matemático, são ferramentas práticas que ajudam a calcular distâncias, alturas e ângulos em inúmeros cenários. Isto pode ser tão simples como determinar a altura de uma árvore usando uma fórmula trigonométrica básica. O Teorema de Pitágoras, outra pedra angular da trigonometria, afirma que num triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Este teorema é fundamental não só na trigonometria, mas também em várias outras disciplinas matemáticas e científicas. Serve como uma ponte que liga a geometria à trigonometria, aumentando a nossa capacidade de medir e compreender o espaço. Ao compreender estes conceitos, estudantes e profissionais podem resolver problemas do mundo real de forma mais eficaz. Seja em navegação, construção ou mesmo em computação gráfica, estes conceitos trigonométricos fornecem a base matemática necessária para lidar com cálculos complexos com confiança. Por último, vamos explorar a seção 3, Trigonometria na engenharia. Na engenharia, a trigonometria é indispensável. É utilizada para projetar tudo, desde pontes e arranha-céus a circuitos elétricos e máquinas. Os engenheiros confiam em funções trigonométricas para calcular forças, cargas e ângulos para garantir que as estruturas sejam seguras e funcionais. Por exemplo, ao determinar a tensão numa ponte, os engenheiros usam trigonometria para calcular a distribuição de peso e os ângulos das forças que atuam na ponte. A trigonometria também desempenha um papel crucial na engenharia elétrica, especialmente no domínio do processamento de sinais. As ondas sinusoidais, que são descritas pelas funções seno e cosseno, são fundamentais para a compreensão dos circuitos de corrente alternada, CA. Os engenheiros usam estas funções para modelar o comportamento das correntes elétricas, que são essenciais para projetar circuitos e compreender as propriedades elétricas. Além disso, na engenharia mecânica, a trigonometria é utilizada para projetar engrenagens e ligações mecânicas. Estes componentes precisam de cálculos angulares precisos para funcionar corretamente.
Ao aplicar as leis trigonométricas, os engenheiros podem projetar máquinas mais eficientes que operam sem problemas. Esta aplicação da trigonometria não só aumenta a funcionalidade dos dispositivos, como também aumenta a sua durabilidade e desempenho. Seção 4. Trigonometria na arquitetura. A arquitetura é outro campo profundamente influenciado pela trigonometria. Ela ajuda os arquitetos a projetar edifícios que não são apenas esteticamente agradáveis, mas também estruturalmente sólidos. A trigonometria permite que os arquitetos calculem a carga estrutural, inclinações do telhado, superfícies do solo e muitos outros aspectos necessários para o projeto de edifícios. Por exemplo, para determinar o ângulo correto para um telhado que possa suportar certas condições ambientais como queda de neve ou chuva, os arquitetos usam cálculos trigonométricos. Para além das considerações estruturais, a trigonometria é essencial na criação de elementos que definem o caráter de um edifício. Isto inclui o cálculo dos ângulos de luz, que afeta a forma como a luz interage com o edifício ao longo do dia. Cálculos precisos garantem que a luz natural ilumine os quartos de forma ideal nos momentos certos, aumentando consideravelmente a eficiência energética e o conforto do edifício. Além disso, os projetos arquitetônicos modernos geralmente incorporam formas geométricas complexas que exigem cálculos trigonométricos detalhados para garantir que são viáveis. De curvas grandiosas a fachadas intrincadas, a trigonometria ajuda a transformar designs imaginativos em espaços funcionais. Ao dominar estes cálculos, os arquitetos podem ultrapassar os limites dos designs tradicionais e criar espaços revolucionários que são inovadores e sustentáveis. Seção 5. O papel da trigonometria na ciência. A trigonometria é parte integrante do campo da ciência, particularmente na física e na astronomia. Na física, ela ajuda a explicar fenômenos como ondas e oscilações. Os cientistas usam funções trigonométricas para descrever o movimento de ondas, desde ondas sonoras no ar até ondas eletromagnéticas no espaço. Esta compreensão é crucial para o desenvolvimento de tecnologias, como radar, sonar e outros tipos de imagem que dependem da detecção e manipulação de ondas. A astronomia é outra área onde a trigonometria é vital. Para determinar a distância de estrelas e planetas da Terra, os astrônomos usam paralaxe trigonométrica. Este método envolve a observação de um objeto astronômico a partir de diferentes pontos na órbita da Terra ao redor do Sol, para medir o seu movimento aparente contra estrelas distantes. Estas medições são então usadas para calcular a distância do objeto à Terra, um processo que não poderia ser realizado sem funções trigonométricas. Além disso, no campo da química, a trigonometria ajuda a compreender as estruturas das moléculas e os ângulos entre as ligações. Isto é essencial na previsão de interações moleculares e das propriedades das substâncias. Ao aplicar princípios trigonométricos, os químicos podem entender melhor as geometrias moleculares complexas, levando a avanços na ciência dos materiais e na farmacologia. Seção 6. Impactos da trigonometria no mundo real. As aplicações da trigonometria estendem-se muito além da teoria acadêmica para muitas situações práticas do mundo real. Por exemplo, no campo da criminologia, os peritos forenses usam trigonometria para resolver crimes. Eles podem calcular a trajetória de uma bala ou a origem de um padrão de respingos de sangue. Estes cálculos podem ser cruciais na reconstrução de cenas de crime e podem ser cruciais em processos judiciais. No domínio do desporto, treinadores e atletas usam trigonometria para melhorar o desempenho. Por exemplo, os jogadores de basquetebol podem analisar o ângulo e a força dos seus lançamentos para maximizar o seu potencial de pontuação. Da mesma forma, os jogadores de golfe usam trigonometria para calcular os melhores ângulos para suas tacadas, considerando fatores como a direção do vento e a inclinação do terreno.
Mesmo na tecnologia cotidiana, a trigonometria desempenha um papel crucial. É fundamental em computação gráfica, onde ajuda na renderização de cenas em ambientes 3D. Esta aplicação não é importante apenas em videojogos, mas também em sistemas de realidade virtual. RV, onde os utilizadores interagem com ambientes simulados tridimensionais. Estes exemplos mostram que a trigonometria não se trata apenas de lidar com números, mas de melhorar vários aspectos da vida humana. Seção 7. Conclusão. A ubiquidade da trigonometria. A trigonometria é muito mais do que um conjunto de regras matemáticas confinadas à sala de aula. É uma ferramenta dinâmica e essencial que influencia muitos aspectos das nossas vidas. Da construção de pontes e do design de edifícios à exploração do espaço e ao desenvolvimento de tecnologia, a trigonometria ajuda-nos a compreender e moldar o mundo que nos rodeia. Os seus princípios estão incorporados em fenômenos e tecnologias cotidianas, tornando-a uma das áreas mais práticas e fascinantes da matemática. Compreender o impacto da trigonometria também pode inspirar uma maior apreciação da matemática como um todo. Ao reconhecer como as funções trigonométricas contribuem para as aplicações do mundo real, podemos motivar mais estudantes e profissionais a explorar e compreender este campo. Por fim, à medida que continuamos a avançar tecnologicamente e cientificamente, o papel da trigonometria só aumentará, provando que esta disciplina antiga ainda está na vanguarda da inovação moderna. Concluindo, seja você um estudante, um profissional ou simplesmente uma mente curiosa, mergulhar no mundo da trigonometria pode abrir uma miríade de oportunidades e conhecimentos. Não se trata apenas de resolver problemas. Trata-se de criar soluções que podem ter um impacto profundo no nosso mundo.